Ronald, o Alexandre de Moraes decidiu proibir uma campanha que havia sido solicitada nesses tempos de quando se abre oficialmente a campanha, peças publicitárias do governo passam pelo crivo do Tribunal Superior Eleitoral, assim como passam pelos tribunais regionais por 200 anos da independência. E faz todo sentido que haja uma palavra do governo federal a respeito dos 200 anos da independência, uma efeméride, né? 200 anos, número fechado, inteiro, cheio. E Moraes acha que há viés político na campanha. E aí ele diz, bom, ele tem de justificar. Aí ele fala, não, a gente pode extrair isso de trechos das peças publicitárias. Aí eu fui ver os trechos que ele destacou. Ele destacou alguns trechos. Então vamos lá. Um deles, obviamente, é o lema. O lema você pode discutir. O futuro escrito em verde e amarelo, ele pode achar que aí há uma menção à candidatura do Bolsonaro à reeleição. Os outros. Brasil, a nação de um povo heróico. Aliás, deveriam ter colocado 2 pontos. E não ponto, depois do Brasil. Exato. Brasil, né? Brasil, a nação de um povo heróico. E o artigo em letra minúscula ali, no caso de 2 pontos, né? Exato. Não há qualquer menção à disputa eleitoral nessa frase. Nação de um povo heróico. Obviamente, uma menção, inclusive, ao famoso verso. Outra, somos há 200 anos brasileiros livres, graças à coragem constante. Também nada que distinga Bolsonaro de seus concorrentes. Mais, outro trecho que ele destaca, porque a mesma coragem de Dom Pedro existe ainda hoje em milhões de palmentes. Né? Exato. Afinal de contas, esse faz parte de herói, uma né? poesia histórica da música brasileira. Esse é o grande herói. Né? É, maravilhoso. Tem mais. A mesma bravura de Maria Quitéria existe em Marias empreendedoras por todo o país. Somos uma nação independente que está escrevendo um futuro melhor. 200 anos de independência do Brasil. Sinceramente, isso é paranoia do Moraes. Porque ele enxerga com a campanha eleitoral, porque fala em futuro verde e amarelo. Futuro escrito em verde e amarelo, e aí lá futuro verde e amarelo. Né? Ele poderia argumentar isso. Agora, é a única que eu observei, viu, Zaidan? Com todo respeito à decisão do ministro, é a única que você pode criar algum tipo de análise, né? Claro, claro. Maria Quitéria, Dom Pedro, brasileiros livres, graças à coragem constante. Somos há 200 anos, né? Ele diz, brasileiros livres, diz aqui o texto. Brasil, a nação de um povo heróico. Sinceramente. É paranoia, é má vontade. É bom lembrar que ainda era presidente do TSE, o Fachin, quando ele proibiu um pronunciamento do ministro da Saúde a respeito de vacinação. Seria um pronunciamento sobre vacinação, uma campanha de vacinação. E depois houve um novo pedido, novamente, para que o ministro da Saúde se manifestasse, e aí já era o Alexandre de Moraes, e ele também disse não, também vetou. Você pode dizer, até porque todas as mensagens da campanha pela vacinação, elas foram autorizadas. Claro, porque aí seria um absurdo, né? Você impedir uma campanha de conscientização para que as pessoas levem as crianças para a vacinação, para que adultos se vacinem em determinados casos, mas principalmente poliomielite, ou seja, levar as crianças para a vacinação. Aliás, um problema sério que está acontecendo em todo o Brasil, que é os pais não estarem levando talvez o menor volume da história de crianças sendo vacinadas contra a polio. Exato, e o Brasil era um paradigma, né? Sim. Criou, né, a partir das iniciativas de um histórico de vacinação em massa, um país livre da polio.
Exatamente. Então, não faz sentido você proibir uma peça como essa. No caso do pronunciamento do ministro, você pode imaginar, lá ele vai dizer por que fizemos isso e aquilo, tá bom, então não pode. E aí permitiram os slogans da campanha e as orientações, né? Aquilo que o governo tem obrigação de fazer. O Ministério da Saúde, particularmente, tem obrigação de fazer. Leve para vacinar, leve seu filho para vacinar contra pólio, leve seu filho para vacinar contra pólio. Sábado agora tem campanha nacional, esse tipo de coisa, como o Brasil sempre fez. Então, vetar o ministro, você pode encontrar ali algum argumento razoável. Assim como para essa frase onde ele pode enxergar alguma relação com a eleição, algo de campanha no lema, o futuro escrito em verde e amarelo. De resto, as outras que ele destacou, não é que alguém falou, será que é isso, será que é aquilo? Ele destacou. Dá um tempo, né? O Alexandre de Moraes, ele tem ultrapassado limites básicos do poder que a Constituição dá a ele, seja no Supremo, seja agora presidindo o TSE. Ele está ultrapassando limites. E nesse caso específico, insisto, o lema ele poderia dizer, vejo aqui um quesinho de campanha. Vocês estão fazendo uma associação subliminar aqui com a campanha pela reeleição do Bolsonaro. De resto, podem fazer, mas mudem esse lema. E com esse lema não podemos aprovar a peça. Mas ele citou outros pontos aqui. Eu não sei o que ele enxergou nisso para relacionar esses temas com a eleição. Roland. Você chegou a dizer as aspas do ministro explicando, Zaidan, o texto final dele? Não. Eu acho que não, né? Disse Moraes, nessa candidatura tratam-se de slogans e dizeres com plena alusão a pretendentes de determinados cargos públicos, com essencial ênfase às cores que reconhecidamente trazem consigo símbolo de uma ideologia política, o que é vedado pela lei eleitoral, um evidente prestígio à paridade de armas. Pois é. E aí eu vejo um trecho aqui que ele diz: há viés político da campanha conforme se extrai de vários trechos das peças publicitárias, aí são esses trechos que dissemos. E que não tem qualquer relação. Não tem. Se ele fosse um doutor na escola sofista, ele não conseguiria demonstrar associação entre esses trechos e campanha eleitoral. E é preciso, inclusive, o verde e amarelo, ter muito cuidado, né? Porque o que faz com o governo, que o governo acabou usando naquela de nossa bandeira é verde e amarela, nunca será vermelha, aquele papo todo. Você pode identificar ali um grupo político que hoje consegue usar essas cores nacionais como identificação política. Mas é preciso ter cuidado, porque são as cores nacionais. São as cores nacionais. Inclusive, elas podem ser usadas por quaisquer partidos. Se o PDT, que tem lá a rosa, que é um símbolo do socialismo internacional, como símbolo, quiser usar verde e amarelo, ele pode usar. Se o PT, que usa historicamente as cores vermelhas, né, e usa a cor vermelha nas bandeiras, etc., se ele quiser usar o verde e o amarelo, ele tem todo o direito, ninguém poderá impedi-lo, ninguém pode se apropriar, menos ainda legalmente. Essas são as cores do meu partido. Não pode. Essas são as cores nacionais, as cores da bandeira nacional, as cores republicanas. Então é óbvio que, embora você possa enxergar uma associação, e cá entre nós, é chamar o povo de idiota, né? Achando que se você mencionar verde ou amarelo, você vai desencadear votos numa campanha que trata de 200 anos de independência. É uma bobagem. Mas ele ainda podia se apegar a isso para falar do verde e amarelo aí, do lema. Mas os outros trechos, jamais o Alexandre de Moraes conseguirá explicar a associação entre qualquer desses trechos e campanha eleitoral, na minha opinião, Ronald. Vai dar problema, viu, Zaidan? O presidente Jair Bolsonaro já disse hoje em entrevista que ordem absurda não se cumpre quando ficou sabendo disso.
E lógico que isso vai ter outros capítulos, vai ter recurso, ou simplesmente a deliberação de não cumprir, né? Eu acho que é bravata esse papo de não vai cumprir, né? Uhum. Pra mim, sabe... Tô vamos só fazer aqui verbalizando coloca no o ar. que disse, né? As aspas, claro, né? claro, Né? claro. Mas eu acho que não vai ter essa decisão de põe no ar, faz a campanha. Não acho, não acredito nisso. Não. Até porque, e ainda mais nesse momento, né, Zaidan? Em que tudo tá tão aflorado, né? Isso aí pra mim é pra arquibancada, né?